a tua presença, para dizer, Senhor, que nós te amamos, que nós te adoramos, que só tu, Senhor, és digno de ser adorado neste lugar. Com as tuas mãos erguidas aos céus, declare: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te exaltamos, Senhor, te adoramos nesse lugar. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Você pode adorar a Ele no seu lugar. Aleluia, aleluia. Só tu és digno de ser adorado neste lugar. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Você pode me acompanhar assim, igreja? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. O seu sofrer e participar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos levantar a nossa voz e vamos dizer isso nessa manhã. Pela cruz, diga isso, igreja. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus essa manhã. Aleluia, aleluia. Você pode erguer as suas mãos aos céus mais uma vez. Que você possa dizer com tudo, com a sua vida, com a sua alma, com o seu corpo, com a sua voz, que você veio aqui nessa manhã para adorar e bendizer ao nome do nosso Deus, que preparou essa manhã, que preparou esse lugar, para que eu e você pudéssemos estar aqui, para sentir a presença dEle. Por isso sinta a presença do Deus vivo aqui neste lugar. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Só Tu és digno de ser adorado nesse lugar. Aleluia, aleluia. Em Tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em Tuas mãos e eu sou Teu para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus, eu pertenço a Ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei e viverei conforme o Teu querer e o Teu amor para sempre. Oh, sim, eu creio em Ti, Jesus.
te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, declare isso, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu gostaria que você seguisse orando. Levante suas mãos para os céus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Debaixo dessa unção que aqui está, dessa graça maravilhosa, dessa presença de Deus, adore o Senhor. Diga para Ele o porquê que você está aqui nesta manhã de Santa Ceia. Adore o seu nome, adore. Eu te adoro, Deus, sim, eu creio em ti. Diga isso ao Senhor, diga. Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Levante suas mãos, diga. Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu Levante as suas mãos e diga. sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria. Faça isso. Eu gostaria que você procurasse, se você quiser, se você achar por bem, 3 pessoas para você cumprimentar, para você dizer uma palavra, para você dar o seu bom dia, para você dar um abraço. Faça isso. Coisa boa, um pouquinho mais grave. Que coisa boa. Cumprimente o seu irmão. Aqui no altar também, isso, que coisa boa. Obrigado por esse louvor tão gracioso, tão abençoado. Cumprimente seu irmão, diga bom dia, meu querido, bom dia, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Que coisa boa. Vá tomando seu assento. Fique à vontade em nome do Senhor. Obrigado por esse louvor tão abençoado. Que coisa boa. Amém. Eu quero convidar você para esse texto, queridos.
João capítulo 11, verso 32. Essa pregação tirada desse livro que nós vamos lançar esse ano. Estamos concluindo, falta só mais alguns detalhes. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, João 11, 32. Vamos ler em nome do Senhor. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa é a palavra de Deus. Queridos, um dos significados dos nomes, volte para mim lá a imagem inicial, Luciano, é que Betânia também tem o significado de misericórdia, a casa da misericórdia, não é? Também o significado do seu nome, Betânia, tem a ver com a casa do pobre, a casa do figo, a casa do amor, a casa da graça, a casa da misericórdia. Escute uma coisa, nós vivemos em um mundo em que a misericórdia, ela tem se esvaído. Nós vivemos em uma sociedade, e ela não é de agora, desde quando o homem se torna homem, que as misericórdias, elas têm se ido. As pessoas não têm sido impiedosas umas com as outras. As pessoas, elas têm perdido os sentimentos. E a Bíblia diz que, inclusive, que no tempo do fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, eles iriam esfriar. É óbvio que isso não vem de agora. Quando você começa lá no Éden, quando o homem peca, você já vê lá a falta de misericórdia entre os únicos irmãos que existiam, Caim e Abel. É óbvio, da parte de Caim, que prontamente, por um detalhe, porque Deus achou por bem aceitar o sacrifício de Abel, ele vai lá e mata o seu irmão. Consequentemente, a partir daí, o ser humano tem demonstrado essa falta de misericórdia. Quantas pessoas com facilidade, elas estão dispostas a falar mal do outro, a matar a outra pessoa. Quantas reportagens você já assistiu, já viu, já leu, já ouviu, de situações que alguém foi lá simplesmente e deu uma paulada no outro, não é? Foi lá e cravou uma faca no outro, deu um tiro no outro, sei lá, do nada, achou por bem, sentiu, pensou. Quantas pessoas a gente percebe que, por algum deslize de algum ser humano, nós encontramos mais gente para criticar, para falar mal, do que pessoas para estender a mão, para apoiar. No nosso meio, então, evangélico, misericórdia. No nosso meio cristão, então, misericórdia. Como nós temos muitos santos, muita gente que está acima de querubins, está acima de serafins, é quase um Jesus Cristo. A gente não pode, às vezes, brincar. Esse pastor agora só faz piada. Esse irmão, ele fez isso. Essa irmã fez isso. Quantas pessoas, a pessoa não pode ser o que ela é. Às vezes, contar uma graça. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Eu conheci uma mulher, uma família, de que o marido não podia chegar a ela e abraçá-la. Assim, comumente, ele lá dizia: está na carne, espírito maligno, está repreendido. Mas não é a mulher dele. Ele não está abraçando a esposa dele. Sai da carne, está muito na carne. Misericórdia, está repreendido, Satanás. Meu Deus, depois leva umas gaiadas e depois vai chorar para o pastor. Sabe, queridos, nós estamos numa sociedade onde a misericórdia tem se ido. As pessoas, elas não têm piedade, elas vão para as redes sociais, elas falam mal mesmo. Esses dias eu vi um
um homem de Deus que eu respeito muito, tenho muita vontade de trazê-lo aqui, o pastor Hernando Dias Lopes, um homem já velho, cabelo branco, ele dando uma palavra sobre o dízimo e oferta. Meu Deus, gente, o que tem de comentários das pessoas falando mal dele, chamando ele de bode velho, de preguiçoso, como não tem vergonha, pega uma enxada, vai trabalhar, enganando o povo. E a maioria desses comentários, 95%, 99% ou 100%, são de gente que já esteve dentro da igreja. As pessoas não têm misericórdia. Nós vivemos numa sociedade onde o ser humano passa por cima do outro, caído na lama, e mal dá uma olhada. Você lembra aquela parábola que Jesus vai falar do bom samaritano, aonde à beira do caminho que iria para Jerusalém, estava um moribundo, um homem que foi assaltado e bateram nele, roubaram os seus bens e jogaram ele no caminho. E aí passa o sacerdote em direção ao templo, olha para ele e segue a vida, nem dá bola, não tem misericórdia. Isso quer dizer que alguém que é religioso, não quer dizer que ele tenha misericórdia, seja misericordioso. Isso quer dizer que alguém que carrega uma Bíblia, gente, não se engane, seja misericordioso. Depois passa o levita, alguém que servia os sacrifícios lá no templo, passa, olha e segue o caminho dele. Isso quer dizer que aqueles que estão no altar, não quer dizer que são pessoas misericordiosas. Eu conheci muita gente que estava no altar, que ainda está no altar, que são malignos, que já mandaram matar pessoas, por incrível que pareça. Não quer dizer que alguém que está no altar e tem um título de levita, que está pastor, bispo, apóstolo, o que quer que seja alguém que tenha misericórdia. Sabe, queridos, não se engane. Por fim, Jesus vai dizer que vai passar um samaritano, uma pessoa da onde não se esperava que da parte dele houvesse algum tipo de compaixão ou de amizade, porque os judeus não se davam com os samaritanos, então, né, eram os excluídos de Israel, não eram os judeus puros, eram os misturados, os mestiços, eles não pertenciam à comunidade judaica. Então eles, sabe aquela coisa que não pertence à minha igreja, você não é meu amigo, não é santo, não vai ser salvo. Não pertence à minha religião, então você não é de Deus, você é do diabo. Esses preconceitos assim. E de quem não se esperava, é quem vai demonstrar misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é a junção de duas palavras latinas, miseris, córdia, que quer dizer miséria do coração. Misericórdia, miséria, córdia, coração, miséria do coração. Ou seja, a gente precisa sentir a miséria do outro, não na mente, mas no coração. Sentir compaixão do outro, não naquele pensamento, sabe aquele pensamento que a gente pensa alguma coisa e logo se vai. Não, tem que descer o coração. O pecado se torna pecado não quando você pensou nele, mas quando ele desceu para o coração. A ira se torna pecado não quando você se irou no momento e na sua mente você ficou nervoso, chateado, com vontade de dizer o que você quer dizer, mas você se acalma e não desceu para o coração. Não é pecado. Irais e não pequeis, o que diz a Bíblia. Pensar no outro apenas, que está lá caído na beira do caminho, e o pensamento ir embora é uma coisa. Agora, quando isso dói no coração, de você olhar aquele moribundo e dizer, o que posso fazer por ele? O que poderia fazer por ele? É quando dói no coração, quando você percebe a dor do outro.
a miséria do outro e se propõe a fazer alguma coisa favorável, alguma coisa boa, que a gente sente a dor do próximo. Não é só dizer, tadinho, né? Está aí nessa situação lamentável, também encheu a cara, que está aí, então que fique aí. A gente não olha pensando no que a pessoa fez. A gente percebe porque a gente tem compaixão, porque quem sabe um dia esteve naquela condição, ou então simplesmente pelo fato de ter recebido a misericórdia de Deus, você compreende que aquele lugar não é um lugar e condição para estar um ser humano. Deus não fez o ser humano para estar naquela condição. Aí você sente a dor em ver o indivíduo naquela situação. É o que o bom samaritano vai fazer. Ele sente a dor daquele miserável que foi assaltado e jogado à beira do caminho. Pega ele, coloca no seu jumento e leva ele a um estaleiro, a uma pousada, a um local, e lá paga a estadia dele, e paga todos os custos que ele precisar com remédios. Foi alguém que tomou uma atitude, sentiu a dor do outro e tomou uma atitude. Aí você me pergunta, por que, pastor? Betânia é a casa da misericórdia. Por 3 razões simples e básicas. Primeiro, quando Jesus chega à casa de Betânia, a cidade de Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia vai dizer que Maria vai se assentar aos pés de Jesus, para ser ensinada por Ele, para ser discipulada por Ele. Essa imagem que você vê. Uma sociedade onde a mulher não tinha esse privilégio de estar próxima a um rabino. Inclusive na sinagoga da época, o templo, as mulheres ficavam lá no pátio, elas nem entravam lá no mais próximo, no máximo no pátio. Nas sinagogas tinha a parte principal, o salão, onde ficavam os homens, e as mulheres ficavam numa peça ao lado, vendo pelas frestas, escutando pelas frestas. Não tinha acesso à sinagoga, como o culto aqui, onde estamos todos nós. Você já viu aquelas igrejas mais tradicionais, que tem o costume de mulheres para um lado e homens para o outro? Ainda século 21, 22, sei lá, ainda tem igreja hoje assim. Não sei se você já viu isso. As mulheres sentam de um lado e os homens do outro. Mas qual o propósito? Isso já é uma exclusão, né, dentro da própria igreja. Você vê o tipo de mentalidade. Nas sinagogas, as mulheres não ficavam no meio do povo, ficavam dos homens, assistindo a palestra do rabino, do mestre. Ficavam numa peça à parte, com umas frestas, elas ouviam dali e viam, olhavam pelas frestas ali que tinham na janela. É o máximo que elas tinham acesso. Estar próxima de um rabino e ser ensinada pelo rabino, isso não acontecia, em hipótese alguma. Jesus quebra todo o preconceito, sendo misericordioso com alguém que queria aprender, tendo compaixão com alguém que queria aprender. Queridos, o nosso mestre não foi preconceituoso, racista. Nós não podemos ser. A igreja não pode colocar barreiras entre uns ou outros, por sexo, por idade, por cor, por nível social. Quando alguém entra dentro dessas portas e entra dentro dessa igreja, nós somos um só. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. O altar só é um pouco mais alto para que a visibilidade para os que estão lá atrás seja melhor. Mas está mais acima, isso aqui não é uma linguagem, não é uma demonstração. Porque em alguns lugares o altar é um significado, está mais alto para demonstrar que está no nível mais alto. Não! Aqui, quem está mais alto de todo mundo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele que está acima de tudo e de todos. Então escute, queridos, misericórdia é a gente sentir a dor do outro, é ter compaixão do outro, é perceber a miséria do outro e querer fazer alguma coisa. É nós termos um sentimento que doa em nós. Você sabe que nessa terra, a pessoa que eu em vida, que eu conheço mais próxima de Jesus Cristo, é a pastora. Eu não conheço uma pessoa mais próxima que eu conheça, mais próxima de Jesus Cristo. Em vida eu conheci minha mãe, uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo, em termos de misericórdia. Você sabe aquela coisa que beira quase alguém se prevalecer, beira quase isso. Eu nunca tinha visto. Minha mãe era aquela que recebia todos os parentes, dava comida para quem não tinha, repartia o que estava na boca dela. Nunca tinha visto nada igual. Nunca tinha visto. Se alguém estava carregando um peso, e a pessoa dizia, não consigo, ela dizia, me dá aqui, e pegava o peso do outro. Engraçado que eu casei com uma mulher parecidíssima com a minha mãe, nesse sentido de misericórdia. Para mim, a pastora é o ser humano que eu conheço mais próximo de Jesus Cristo. Às vezes eu tenho que dizer para ela, você precisa se cuidar, descansar. Porque na hora de correr, a gente corre, mas na hora de cuidar, quem é que vai ligar para você? Nós estamos ensinando a igreja a fazer isso. Muitos não aprenderam ainda. Muitos só nos olham e só nos cobram. São poucos que chegam e dizem, o senhor precisa de alguma coisa? A senhora precisa de alguma coisa? Então vá com calma você. Sabe, queridos, ela desde criança, quando ganhava uma bala, ela comia um pedaço e deixava o outro para a pastora Rose. Isso é uma coisa muito interessante. Desde criança. Sabe, toda a vida eu conheci ela cuidando da família. Aqui, adolescente, foi embora lá para Marabá, porque a pastora Fátima é se casaram com o pastor Mauro. Quando foram transferidos para lá, a pastora Fátima não queria ir sozinha. Se a Denise não fosse junto, se a pastora não fosse junto. E ela foi para ajudar a cuidar, a estar junto. Que coisa engraçada, não é? Para estar cuidando. Isso é muito interessante. Escute uma coisa, queridos. Quando começamos a igreja, logo em seguida, ela já quis montar o projeto Nações em Ação. Isso veio do coração dela. Nós não podemos atender todas as crianças da cidade, mas quase 50 crianças já é alguma coisa. Isso é um sinal de misericórdia. E não é porque somos uma igreja rica, minha gente. Vocês sabem disso? Essa coisa, porque são ricos. Não. Tem igrejas na cidade com um poderio financeiro muito maior. Tem igrejas a nível nacional, com uma escala de políticos que vai de senador a vereador. E não tem um projeto social. E não dá uma cesta básica para o indivíduo. Aqui na cidade tem igrejas centenárias que não tem uma causa social. A igreja com 15 anos tem um projeto social. Por quê? Porque nasceu do coração de alguém que passava pelas ruas e via as crianças entrando dentro dos contêineres para comer do lixo. Porque íamos fazer visitas e ver as pessoas e ver as crianças sendo usadas por traficantes para ganhar algum trocado para levar para casa. Porque víamos crianças sendo usadas pelos pais para pedir dinheiro nos carros. E os pais ficavam lá escondidos, os pais sem vergonha, ficar escondidos lá no canto e mandar os filhos pedir dinheiro, usando as crianças. Não, nós temos que fazer alguma coisa por isso. Nós não podemos abarcar toda a cidade, nós gostaríamos. Sabe, queridos, quando eu penso em termos 10% dessa cidade, que seria 30 mil membros, não é só para dizer que temos 30 mil membros, é porque se com 1.000, alguma coisa assim de membros, 1.000 membros, 900 mil, não sei quantos nós temos hoje, a gente cuida de 50 crianças, você imagina, com 30 mil membros, o que nós não poderíamos fazer?
como igreja para essa cidade, para essa comunidade. Nós não somos uma igreja, minha gente, que está aqui fazendo leilão de dinheiro. Quem dá 1.000, quem dá 100, quem dá 500, todo dia, todo culto dá envelope. Não, nós somos uma igreja que tem misericórdia da própria igreja, porque somos igreja. Nós não estamos aqui para tirar lã de ovelha alguma, ao contrário, muitas ovelhas nessa igreja chegam aqui sem lã, e nós colocamos lã nela. A lã do amor, a lã da palavra, a lã do cuidado, a lã do carinho, a lã do amparo, a lã do apoio. Isso é ser igreja, e ser igreja misericordiosa. Abra os seus olhos para isso, queridos. Para que milagre maior do que esse? A transformação do indivíduo. Você não vê toda hora cego enxergando nessa igreja, o paralítico andando, como pode acontecer em alguma. Mas para que maravilha maior do que alguém que estava perdido e foi achado? Do que alguém que estava prestes a tirar a vida e ao chegar nesse lugar ouviu a palavra e Jesus mudou a sua vida? Para que maravilha melhor do que essa? Para que sinal maior do que esse? Sabe por que é isso? Porque nós somos uma igreja que usa de misericórdia. Uma igreja que não tem preconceitos. Uma igreja que o que nós valorizamos aqui não é quando você dá de dízimo e de oferta. Até porque a maioria dessa comunidade não é ofertante nem dizimista. Gostaria que fosse. Nós poderíamos fazer muito mais. Muito mais. Muito mais pela nossa própria comunidade e muito mais pelo próximo, pelo outro. Tempo atrás veio aqui um pastor de uma igreja pequena da cidade, me pediu os colchões para fazer o encontro, se ele sabia que nós tínhamos, se nós doávamos ou emprestávamos, como é que seria. Eu digo, meu irmão, vai na paz, vai levar, não é? Deus abençoe. Mas pastor, o senhor vai fazer isso? Eu digo, pode ir, meu irmão, leva lá, depois você me entrega os colchões. Gabriela Rocha, lembra, não tinha como ficar lá naquele frio. Não, me ligaram, não, vamos ceder a igreja. Vamos fazer, claro. O que nós pudermos fazer pela comunidade, usar de misericórdia para com a comunidade, vamos fazer. Estamos aqui para isso. Nós precisamos trabalhar, queridos, essa coisa de não ter nenhum tipo de preconceito, de diferença. Jesus faz isso em Betânia, quando Ele permite que uma mulher sente aos pés dele e ele ensine. Seria um tipo de preconceito onde o ensino era destinado aos homens. Jesus vai além, porque via o desejo dela em aprender, em querer ouvir o mestre. Inclusive ele disse que não negaria o que ela queria. Marta chega e diz, Senhor, o Senhor não se incomoda que eu estou fazendo as coisas, e Maria aí sentada. Ele disse, ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, que não lhe será negada. Jesus, ele usa de misericórdia para com Maria em Betânia. Um segundo ponto que eu acho muito interessante da misericórdia de Jesus em Betânia é exatamente no texto que nós lemos. Essa mesma Maria, que antes estava aos pés de Jesus, se lança novamente aos seus pés e diz, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que isso quer dizer? Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu já experimentei essa misericórdia. Eu já experimentei essa bondade. Eu já experimentei essa compaixão. Eu tenho certeza que ele não teria morrido. O Senhor iria lhe trazer a vida. O Senhor iria barrar a morte. Porque o Senhor é a essência da misericórdia. É basicamente isso que ela quer dizer. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com meu irmão. E logo em seguida, seguindo esse texto, Jesus vai lá e demonstra a sua misericórdia, chorando primeiramente, porque ele chora pelo seu amigo. É as únicas duas vezes que você vê Jesus chorando.
Jesus chora por Jerusalém, que está como ovelha sem pastor, e Jesus vai chorar por Lázaro, seu amigo. Você sabe, queridos, nós estamos vindo de semanas bem pesadas, não é? Essa semana fiz 2 ofícios. Fiz um ontem, um irmão do Leandro, né? Que faleceu, e aí foi feito o ofício, fiz ontem. Na quarta ou na quinta do menino? Quinta-feira, né? Quinta-feira eu fiz do Darley, um irmão nosso muito querido. E eu confesso para vocês que esse do Darley me afetou bastante. Agora fiquei sabendo que a irmã Teresa veio ao óbito, que foi nossa recepcionista. Estava lá no hospital, um caso bem grave. A irmã agora me avisou agora pela manhã. Você sabe que essas coisas de pessoas que a gente quer bem, elas nos afetam. E eu confesso que por natureza sou uma pessoa muito forte. Tenho uma estrutura, fui muito bem estruturado. Os sofrimentos da vida me estruturaram bastante. Eu não lamento por qualquer coisa, é da minha estrutura. Mas você sabe, esses dias, por pessoas queridas, como por exemplo a própria irmã Teresa, o próprio Darley, que no último espetáculo de Natal, nos últimos batismos, ele se batizou aqui. E nesse último espetáculo de Natal, ele trabalhou muito nos bastidores, ajudando a gente aqui, ajudando a pastora. Última vez que eu fui visitá-lo, ele disse: pastor, eu quero sair daqui porque eu quero ajudar a construir a igreja. E eu vou fazer uma cascata, olha o projeto dele, na entrada da igreja, com águas bem bonitas, um chafariz. Eu digo: amém, rapaz, não está no projeto, mas se você tem a ideia, vamos, quem sabe, implantar. Deixa comigo, você não vai ter custo nenhum. Essa parte eu sei fazer, e eu quero fazer. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu saí muito pensativo daquela última visita que eu fiz a ele, em vida. Eu fiquei pensando 2 coisas. Primeiro, tem gente que está vivo, e está bem de saúde, e está brincando com a morte. Tem gente que está bem de saúde, e está sempre flertando com a morte, sempre brincando com a morte. E tem outros que estão à beira da morte e querem se apegar à vida. Estão lutando contra a morte, querendo se apegar à vida. Era o caso dele. Depois eu saí pensando de que as pessoas que querem bem a gente, que a gente sente que quer bem a gente, quer bem a igreja, parece que são tomadas de nós. E parece que ficam alguns que querem o nosso mal, né? Não tem o salmista não reclama uma hora. Por que alguns vivos são maus e prosperam, né? E os bons parecem que vão-se embora, e os maus ficam aí, vivos. Mas Deus sabe todas as coisas. A Isabelle, esses dias me contando de um filme que assistimos há muito tempo atrás, ela criança, uma série chamada Os Pilares do Céu e da Terra. E tem um padre que chega a bispo, e o padre é muito corrupto. E ele manda queimar muitas famílias. E uma mulher diz assim, no momento da morte, matam o marido dela, algo assim. A Isabela esses dias me lembrou disso. Ela criança assistiu comigo. Ela disse: pai, o senhor lembra daquela frase que a mulher disse para ele? Ele era padre, ela disse para ele: eu vou esperar você crescer, você subir, e quando você chegar no lugar mais alto, para mim ver você cair. Às vezes Deus permite isso, que alguns mal sigam. Deixa ele, não vamos, deixa assim, deixa com Deus, não se preocupa, não joga praga, não amaldiçoa. Crente não faz oração contrária, não existe isso. A gente não é macumbeiro, feiticeiro. A gente não faz essas coisas de fazer trabalho de oração, vai lá, Senhor, pega, mata, destrói. A gente não faz isso. Não, gente. A gente só diz: Senhor, o Senhor está vendo a minha vida, meu coração. E é engraçado que no filme, a igreja que o bispo coordena pega fogo, e ele tem que subir lá no pico, e não tem mais escapatória do fogo subido na igreja, e ele tem que pular lá de cima, e ela está lá embaixo vendo ele. Quando ele cai, ele morre.
Olha que interessante isso, né? Muito interessante. Sabe, queridos, nós não precisamos apontar o dedo e jogar pragas, maldições. A gente não faz isso, esse tipo de coisa. Ao contrário, a gente diz: Senhor, tem misericórdia, cabe ao Senhor todas as coisas. Se alguém lhe fez algum mal, querido, não deseje o mal ao outro, não faça isso, porque primeiramente nós somos afetados quando desejamos esse mal. A gente coloca na mão de Deus, é Deus que sabe, e Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. O que eu acho muito interessante nessa passagem onde Jesus vai chorar pelo seu amigo, é que ele vai demonstrar os sentimentos. E nesse último velório, você sabe que eu me comovi muito, nesse penúltimo, não no último. Senti também, mas o outro por ser mais próximo. Senti bastante, fiquei muito pensativo em ver uma pessoa querendo lutar pela igreja, a favor da gente, e ter que ir. Poxa, eu fiquei bem pensativo. Por que o Senhor não pode deixar mais uns bonzinhos com a gente, Jesus? Facilita a nossa vida, mestre. Leva alguns que estão incomodando na volta. Não leva os que facilita, Jesus. Mas Deus sabe todas as coisas, não é? A gente é provado para poder ser aprovado. Se não houver esses que incomodam, como é que nós vamos saber o nosso nível de equilíbrio? Se não houver, não é? Essas adversidades na vida, como é que vamos saber o nosso nível de equilíbrio? Esses dias a pastora teve que dar uma palestra lá em Vorá, né? Só uma vez ela pegou a autoestrada sozinha. Ela disse, e eu não podia levar ela. Ela foi com umas amigas dar uma palestra lá numa escola. Aí disse: vida, vá firme, vai dirigindo. Ela foi e voltou. Ela disse: poxa, eu enfrentei um desafio, porque sempre eu dirijo. Uma vez só que ela pegou a autoestrada. Eu digo: você tem que fazer isso mais vezes, porque vem os desafios para a gente enfrentar e dizer: eu posso superar, eu posso vencer o medo. Ela veio muito empolgada e disse: eu subi a serra, fui para Ivorá, voltei e deu tudo certo, fui bem na estrada. Fiz uma ultrapassagem só, mas fiz. Não passei de 60. Digo: tá bom. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Não precisa fazer ultrapassagem mesmo. Foi tranquila. Mas venci o medo da autoestrada. Eu digo: que bom, ótimo. Isso é bom. Se não houver isso, vida, como é que você vai, né? Numa necessidade, precisar pegar a autoestrada. Isso é bom. Então, os desafios na vida, eles vêm para nos aprovar, para nos medir, para sermos aprovados. Escute, Jesus, ele chora pelo seu amigo, ele demonstra o seu sentimento de misericórdia, de compaixão, com as suas lágrimas, com o seu sentimento, mas mais ainda, quando ele chama Lázaro para fora, quando ele ressuscita, quando ele traz vida ao seu amigo. Nesta manhã, queridos, eu gostaria que nós usássemos de misericórdia para com as pessoas que estão à nossa volta. Verdade. Vamos usar de misericórdia para com aqueles que precisam de misericórdia. Quanta gente à nossa volta. Você imagina, chega para mim uma pessoa e diz: pastor, eu pequei, eu falhei. Quantas pessoas já vieram a mim dizendo, sentam no meu escritório e dizem, e confessam, e dizem: pastor, eu fiz uma bobagem. Aí eu pego a cinta: então vem cá, seu sem vergonha, você merece, seu pecador, nós vamos lhe colocar na frente da igreja e você vai confessar. Meu Deus, a pessoa já veio para mim morta de vergonha. Tem igrejas que faz isso, você sabia disso? Tem igrejas que faz isso, que a pessoa tem que vir na frente de todo mundo e dizer o pecado que fez, para poder ser aceito na comunidade de volta. Meu Deus do céu, onde é que existe isso, gente? Cadê a misericórdia? Exposição pior. Quando as pessoas vêm a mim e dizem: pastor, eu pequei, fiz bobagem, me ajude. Aí a gente ora, chora junto. Imagina se eu puxo a cinta e digo: é verdade, você merece isso, seu sem vergonha, você não tem valor. Sabe, queridos, a misericórdia,
é usada não por causa do outro, por merecimento, mas é porque somos misericordiosos, é da nossa essência, essa essência nascida em Deus. Deus olhou para nós e Deus teve compaixão de nós, não porque merecíamos, não porque éramos bons, mas porque Ele era bom. Não por causa do mérito humano. A maior demonstração da misericórdia de Deus foi quando Ele manda Jesus se tornar homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Verbo se torna carne, isso é uma grande demonstração da misericórdia de Deus pelo ser humano. A misericórdia não basta ser falada, expressada, ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser encarnada. Não basta chorar pelo irmão que está morto, a gente tem que ir lá e trazer vida, liberar o perdão, fazer o que for preciso, ajudar naquilo que for necessário. Isso é misericórdia, queridos. Usar de compaixão para com o outro é produzir vida no outro. O outro já está quase morrendo, a gente pisa mais, acusa mais, aponta o dedo mais. A igreja precisa parar com isso. Eu não digo o templo das nações, a igreja, o corpo de Cristo precisa parar de apontar o dedo, de acusar mais, mas de abraçar, de acolher, de amparar. Você sabe que às vezes as pessoas não voltam para a igreja por falta de, por vergonha. Você sabia disso? Porque acha que não vai ser recebido, porque acha que não vai ser acolhido. O irmão esses dias veio a mim, me abraçou, pediu perdão, disse: pastor, eu saí da igreja, fiz bobagem, o senhor sabe o que eu fiz, o senhor me recebe de volta. É uma situação gravíssima. Eu digo: recebo, meu irmão, seja muito bem-vindo. O senhor foi inocente na situação, eu sei que o senhor foi inocente, o senhor foi só usado, o senhor foi inocente, porque tem irmão que é inocente, né? Cuidado, queridos, não seja inocente em algumas situações. Tem gente muito malandra, tem gente que, sabe, que fica lançando a semente do mal, conversinha aqui, conversinha lá. Cuidado, não seja inocente, não entre em laço do inimigo. Eu digo: eu sei que o senhor foi inocente, abracei, diga: seja bem-vindo de volta. Ele está feliz, retornou para o templo. Imagine se eu digo: não, calma, não, o senhor estava junto ali na situação, não quero. Para quê? Deus livre. Jesus me achou, Jesus me recebeu, Jesus lhe recebeu, cheio de falhas. Jesus lhe abraçou, cheio de falhas. Jesus lhe trouxe a vida quando você e eu estávamos mortos nos nossos pecados, delitos e pecados. Por que não estender essa vida recebida a outros? Betânia, para mim, é muito interessante como casa de misericórdia, porque a misericórdia em Betânia, ela é velada, é demonstrada. Semana que vem, eu quero concluir esse texto para você. Betânia, casa, lugar de misericórdia. Você pode aplaudir o Senhor, faça isso com alegria. Semana que vem eu quero concluir esta mensagem. Betânia, a casa da misericórdia. Se coloque em pé. Sabe o que a Bíblia diz? Em Mateus, a Bíblia diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Comece a olhar à sua volta e vamos ver quem está precisando da nossa misericórdia. E vamos estender a nossa mão e usar de misericórdia. E Deus usará de misericórdia para conosco também. Quando você precisar, e eu, do favor de Deus, do carinho de Deus. Porque uma outra expressão para a misericórdia é carinho. Falarei isso semana que vem. Deus tem carinho por nós. Não falte domingo que vem, você que não vai para o encontro,
porque eu quero falar, seguir nesta mensagem. Feche seus olhos. Amado Senhor, nós clamamos primeiramente pela Tua misericórdia, pelo Teu favor. Nós não merecíamos, Senhor, tamanho amor, tamanha bondade, mas o Senhor foi misericordioso para conosco. Que essa igreja, Pai, seja conhecida como uma igreja que tem misericórdia. Que nós possamos viver a misericórdia de tal maneira que todos nós nos pareçamos com Jesus Cristo. Que as pessoas nos olhem e digam: eis uma pessoa bondosa, eis uma pessoa misericordiosa. Essa pessoa me lembra Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra. Que nós possamos, Pai, usar essa dádiva da Tua natureza divina, misericórdia, porque o Senhor usou de compaixão. O Senhor olhou para nós e sentiu a dor que nós estávamos sentindo por causa do pecado, e mandou Teu Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Não porque merecêssemos, mas porque o Senhor olhou para nós e viu que precisávamos. Toma nas Tuas mãos, Pai, que nós possamos estender essa misericórdia para as outras pessoas. Esta pessoa que está me assistindo agora, Senhor, ao vivo, que vai assistir essa pregação depois, que essa pessoa possa ser uma pessoa misericordiosa, possa pensar 2 vezes quando for falar de alguém, meu Deus, e quando for para falar bem, ela possa sempre falar, meu Deus, e estender a mão e cuidar, meu Pai, em nome do Senhor. Usa de misericórdia para com o Teu povo, e o Teu povo possa usar de misericórdia uns para com os outros, em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja. Tome seu assento, por favor. Com alegria